Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 185. A tempestade acalmada. Um ensinamento no fato antecedente. Valtorta escreve em dia 30 de janeiro de 1944. Agora que estão todos dormindo, eu vou lhe contar a minha alegria. Eu vi o Evangelho de hoje. Imagine que esta manhã, ao lê-lo, eu disse a mim mesma: eis um episódio evangélico que eu nunca chegarei a ver, porque ele pouco se presta para ser objeto de uma visão. Ao contrário, quando menos eu estava pensando nele, justamente ele é que veio encher-me de alegria. Eis o que eu vi: um barco à vela, não grande demais, mas também não pequeno, um barco de pesca, dentro do qual poderiam comodamente mover-se 5 ou 6 pessoas. Vai sulcando as águas de um belo lago de uma cor azul intensa. Jesus está dormindo na popa. Está vestido de branco, como de costume. Está com a cabeça encostada no braço esquerdo e por baixo do braço e da cabeça. Colocou o seu manto azul escuro dobrado em muitas dobras. Está sentado, não deitado no fundo do barco, apoiando a cabeça naquela parte do tablado que fica na extremidade da popa. Não sei que nome lhe dão os marinheiros. Dorme tranquilamente. Está muito cansado. Está tranquilo. Pedro está no timão. André se encarregou das velas. João e mais 2 outros, que eu não sei quem são, estão pondo em ordem as amarras e as redes no fundo do barco, como se tivessem a intenção de preparar-se para uma pesca. Talvez à noite. Eu diria que já está chegando a tarde, pois o sol já vai descendo no ocidente. Os discípulos todos estão com as suas túnicas sungadas, fazendo que elas fiquem parecendo bolsas ao redor da cintura, presas por meio de um cinto, a fim de que eles possam ficar mais livremente em seus movimentos e para poderem passar para cá e para lá pelo barco, por cima dos remos e dos bancos, dos cestos e das redes, sem que as vestes os estorvem. Todos tiraram seus mantos. Vejo que o céu está escurecendo e que o sol vai se escondendo atrás de nuvens negras de temporal, que apareceram de repente, surgindo por detrás da extremidade de uma colina. O vento as impele velozmente para o lago. Por enquanto, o vento está alto e o lago ainda se conserva tranquilo. Só que vai ficando mais escuro e sua superfície começa a enrugar-se. Ainda não se formaram as ondas, mas as águas já começam a encrespar-se. Pedro e André observam o céu e o lago e predispõem as manobras para o acostamento à margem. Mas o vento irrompe sobre o lago e em poucos minutos tudo ferve e espuma. São ondas que se chocam umas contra as outras e batem contra o barco. Levam-no até o alto e o tornam a baixar. Torcem para todos os lados e impedem as manobras com o timão ao mesmo tempo que o vento não deixa que se possa fazer uso da vela que é arriada. Jesus dorme. Nem os passos dos apóstolos, nem suas vozes excitadas, e nem mesmo chocar-se das ondas contra os lados e a proa conseguem despertá-lo. Seus cabelos esvoaçam ao vento e alguns borrifos de água o atingem, mas ele dorme. João na proa vai correndo até a popa e o cobre com seu manto que ele tirou debaixo do tablado. E o cobre com um delicado amor. A tempestade se torna cada vez mais perigosa. O lago está escuro, como se nele se tivesse derramado tinta, estriado pela espuma das ondas. O barco começa a encher-se de água e cada vez mais é empurrado pelo vento para o mar alto. Os discípulos suam nas manobras e no jogar fora do barco a água que as ondas nele despejam, mas nada adianta. Chapinham com suas pernas até a metade dentro d'água e a barca vai ficando cada vez mais pesada. Aí Pedro perde a calma e a paciência.
entrega ao seu irmão o timão e, cambaleando, vai até Jesus e o sacode vigorosamente. Jesus acorda e levanta a cabeça. Salva-nos, mestre, estamos para perecer, lhe grita Pedro. É preciso gritar para se fazer ouvir. Jesus olha fixamente para o seu discípulo, olha para os outros e depois olha para o lago. Crês que eu vos possa salvar? Vamos logo, mestre, grita Pedro, enquanto uma verdadeira montanha de água que veio lá do centro do lago se dirige velozmente para o pobre barco. Parece mais uma tromba d'água de tão alta e espantosa que é. Os discípulos que estão vendo chegar se ajoelham e se agarram, onde e como podem, certos que já chegou o seu fim. Jesus se levanta, fica de pé sobre o tablado da proa, é uma figura toda de branco sobre a cor de chumbo da tempestade. Ele estende os braços para o vagalhão e diz ao vento: firma-te e cala-te. E a água: aquieta-te, eu quero. E o vagalhão se desfaz em espuma que cai sem fazer nenhum mal, dando um último rugido, que vai se atenuando até tornar-se um leve murmúrio, enquanto que o vento se transformava em um simples assobio, e depois num último suspiro, e sobre o lago, agora em paz, volta toda a serenidade do céu, a esperança e a fé nos corações dos discípulos. Não posso descrever a majestade de Jesus, é necessário vê-la para compreender. Com alegria contemplo em meu interior, porque me está presente neste momento, e fico pensando como era tranquilo aquele sono de Jesus e quão poderoso o seu império sobre os ventos e as ondas. E Jesus me disse depois: eu não comento para ti o Evangelho no sentido em que todos o comentam. Eu te esclareço sobre o que vem antes da passagem evangélica. Porque é que eu estava dormindo? Será que eu não sabia que a borrasca estava para desabar? Sim, eu sabia. Só eu o sabia. E então, por que dormia? Os apóstolos eram homens, Maria, animados de boa vontade, mas ainda tão homens. O homem se crê sempre capaz muito de tudo, e quando ele é realmente capaz de uma coisa, age com uma conduta muito briosa e arrogante, confiando em sua capacidade. Pedro, André, Tiago e João eram bons pescadores e por isso se julgavam insuperáveis nas manobras como marinheiros. Eu para eles era um grande mestre, mas como marinheiro era um nada. Por isso me julgavam incapaz de ajudá-los. E quando subiam ao barco para atravessar o mar da Galileia, me pediam sempre que ficasse sentado, pois eu não era capaz de fazer nenhuma outra coisa. É verdade que também o afeto deles era a causa disso, porque não queriam que eu me cansasse em trabalhos braçais, mas a arrogância deles por sua capacidade superava até o afeto. Eu não me imponho, Maria, a não ser em casos excepcionais. Geralmente eu vos deixo livres e espero. Naquele dia cansado e tendo eles me sugerido que descansasse, isto é, que deixasse que eles fizessem as manobras, pois eles tinham tanta prática. Então eu me pus a dormir. Ao meu sono estava misturada aquela também a constatação de como o homem é homem e quer fazer tudo por si mesmo, sem perceber que Deus nada pede, a não ser ajudá-lo. Eu via naqueles surdos espirituais, naqueles cegos espirituais, todos os surdos e cegos do espírito, que através de séculos e mais séculos se arruinam por quererem fazer tudo sozinhos por si mesmos, quando eles tinham a mim, inclinado sobre as necessidades deles, à espera de ser chamado por eles para ajudá-los. Quando Pedro gritou: salva-nos, minha angústia cessou, como cai uma terra que se solta no ar. Eu não sou homem, sou o Deus homem, não atuo como vós. Vós, quando alguém rejeitou o vosso conselho ou vossa ajuda, e o vede depois em dificuldades, ainda que sejais tão maus, para vos alegrardes com aquilo, sempre o sois para ficardes desdenhosamente indiferentes, olhando para ele, sem vos comoverdes com o seu grito de ajuda.
E com este modo de proceder, vós lhe estáis querendo dizer: quando eu queria te ajudar, tu não quiseste? Pois agora vira-te. Mas eu sou Jesus, eu sou o Salvador, e de fato eu salvo Maria. Salvo sempre, mal me invocam. Os pobres homens poderiam até objetar: e então, por que permites que se formem tempestades isoladas ou generalizadas? Se eu, com o poder, destruísse o mal, qualquer que ele fosse, vós chegarias a acreditar que sois autores do bem, o que na realidade seria um dom meu, e nunca mais vos lembraríeis de mim, nunca mais. Tendes necessidade da dor, ó meus pobres filhos, para fazer-vos lembrar de que tendes um pai. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo, que só se lembrou de que tinha um pai quando a fome o afligiu. As desventuras servem para que convençam do vosso nada, da vossa insensatez, que é a causa de tantos erros, da vossa maldade, que é a causa de tantos lutos e dores, das vossas culpas, causa de punição que dais a vós mesmos, e de minha existência, do meu poder e da minha bondade. Isto é o que vos diz o Evangelho de hoje. É o vosso Evangelho da presente hora, meus pobres filhos. Chamai-me. Jesus só dorme quando está angustiado ao ver-se não amado por vocês. Chamam-me e eu virei. Fiat. Lindo.